Tem gente que prefere utilizar os mapas mentais. Tem gente que já prefere utilizar os flashcards. Tem pessoas que utilizam os dois. Eu, particularmente, gosto muito de mapa mental. O flashcard, ele é bem interessante para a gente utilizar ali, faltando um pouco para a nossa prova, porque é como se fosse perguntas e respostas, sabe? Eu vou fazer ao vivo com vocês aqui, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso, tá? Então, flashcard, mapa mental, resumo, né? Apesar de não ser o nosso foco aqui, mas vale a pena falar, eles são aliados quando a gente está falando de revisão. Tá? A gente vai falar aqui da curva de esquecimento também, que é algo muito comum. Eu vou falar para vocês o ideal de quanto em quanto tempo a gente pode utilizar o mapa mental, de quanto em quanto tempo a gente pode utilizar o flashcard. Então a gente vai conversar bastante aqui, tá? Então, só para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Todos esses tipos de abordagens, né? Flashcard, mapa mental, o resumo, né? A ficha resumo, eles são aliados para que a gente consiga reverter o que a gente chama de curva do esquecimento. Não sei se você já ouviu falar desse termo, que é um termo criado por um filósofo lá em 1885, um filósofo alemão, eu tenho o nome dele anotado aqui, que é o Hermann Ebbinghaus. Nem sei se estou falando o nome desse cara certo, mas foi ele que criou, vou dar os créditos aqui para ele, que ele fala o seguinte: a gente tem várias informações que a gente vai tendo durante o dia, né? E essa quantidade de informação, conforme a gente vai retendo essas informações, a tendência e ao natural que a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Então vamos imaginar aqui, eu hoje, inclusive hoje de manhã, teve uma aula bem legal de resumão sobre doença de Parkinson. A gente estudou doença de Parkinson. Quando chega a noite, se eu não resumir imediatamente após a aula, ou se eu não peguei para fazer um resumo ou um mapa mental imediatamente após a aula, quando chega agora à noite, provavelmente eu posso ter esquecido um ponto ou outro. Então, esse filósofo, ele fala pra gente que a gente deve, de tempos em tempos, fazer ali algumas anotações relacionadas aos estudos que a gente teve, né, durante o dia. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Então, ó, eu tenho não é um texto, né, mas uma frase que eu não consegui gravar, obviamente, que ela é muito grande, mas que fala o seguinte aqui, ó. Quando a pessoa finaliza uma leitura, a curva atinge seu ponto máximo. Lembrando, estou falando da curva de esquecimento. E aí, conforme vai passando o tempo, né, essa pessoa naturalmente ela esquece o que ela foi aprendendo. Então, ele fala aqui pra gente, ó, se o indivíduo ele não fez nenhuma revisão durante 30 dias, então, se hoje é dia 1º de agosto? Acho que é, né? 1º de agosto. Se eu estudei essa matéria hoje e eu só vou revisar ela no dia 1º de setembro, será que eu vou lembrar do que eu estudei no dia 1º de setembro? Provavelmente não. Então, os resumos, os flashcards, os mapas mentais, eles vão ajudar a gente nisso, eles vão ajudar a gente a ter lembranças daquele assunto, revisar de forma mais rápida. Então, não necessariamente, quando a gente está fazendo um mapa mental, um resumo, um flashcard, eu vou precisar estudar novamente aquela matéria que eu já estudei anteriormente. Tudo bem? Então, eu vou pegando pontos específicos.